Eles começam a melhorar quando ele começa a curá-los, mas o Cavaleiro Negro fica furioso. Ela exige saber quem a atacou, e Suzune percebe que o Cavaleiro Negro é, na verdade, uma mulher. A Cavaleira ataca os heróis, mas Usato corre com seus amigos. Ele mal consegue desviar de um ataque de um demônio, e Suzune segue com o ataque próprio. Suzune agora está completamente curada, e Kazuki deve estar curado em breve. Suzune tem algo urgente para dizer a Usato, mas são interrompidos pelo Cavaleiro Negro. Antes que o Cavaleiro possa alcançá-los, Suzune consegue contar a Usato tudo o que sabe sobre a armadura do Cavaleiro. Ela acredita que seja feita de mana e pode refletir qualquer ataque de volta ao atacante. Contudo, os ataques de Usato parecem funcionar contra ela, o que leva Suzune a se perguntar que tipo de ataque foi esse. Eles são interrompidos novamente pelo Cavaleiro, que busca vingança, e Usato só pensa em como realmente não quer lutar. Ele quer curar os outros soldados, mas não tem escolha. Suzune se preocupa enquanto ele se prepara para a batalha, mas Usato simplesmente diz para ela cuidar de Kazuki. Usato se cobre com magia de cura e rapidamente percebe que a armadura do Cavaleiro pode se transformar. Ele decide atacar mesmo assim, já que, mesmo que seus ataques sejam refletidos de volta, ele pode sempre se curar. Usato percebe que seus ataques não estão sendo refletidos de maneira nenhuma e se pergunta se o Cavaleiro está apenas sem mana. O Cavaleiro fica surpreso com isso, então Usato decide avançar com uma combinação de 2 socos. O Cavaleiro Furioso exige que ele morra logo, mas Usato continua lutando. Kazuki recobra a consciência e Suzune lhe diz que Usato salvou suas vidas. Geis, então, o Cavaleiro Negro, celebra enquanto perfura a mão de Usato, mas todos ficam chocados quando fica claro que os ataques aterrorizantes do Cavaleiro não têm efeito algum sobre ele. Kazuki não consegue entender o que está acontecendo, já que Usato está constantemente em um estado de cura. Querer curar continuamente suas feridas e cansaço faz sentido, mas a esse ponto ele está curando seu inimigo a cada soco. Geis, então, Suzune percebe que a fraqueza do Cavaleiro Negro deve ser a magia de cura. Usato consegue surpreender o Cavaleiro e acerta o soco mais forte até então. O refletir não funciona porque os punhos de Usato estão envoltos em magia de cura. As lesões que ele está causando estão sendo imediatamente curadas. Então o dano que o Cavaleiro Negro está tomando vem puramente da força dos punhos de Usato. Seus ataques na verdade não estão deixando feridas, apenas causam dor extrema. Suzune acha que esse estilo de luta é o mais louco que ela já viu e é definitivamente a maneira errada de usar a magia de cura. O Cavaleiro não consegue acreditar que está perdendo dessa forma, então ela libera uma enorme quantidade de poder que empurra Usato de volta até seus amigos. Eles ainda estão preocupados com ele, mas ele os tranquiliza dizendo que vai acabar com a luta agora. O Cavaleiro está se preparando para algum tipo de ataque massivo, mas Usato não se importa nem um pouco. Ele sabe o que deve fazer, ele só precisa garantir que o Cavaleiro não machuque mais ninguém. Usato se fortalece com sua magia de cura e os 2 adversários correm um em direção ao outro. Eles param abruptamente quando seus poderes colidem e lutam para ver quem sairá por cima. Usato se ultrapassa, eventualmente dominando o Cavaleiro, e acerta o soco mais poderoso já visto. A guerra ao redor deles parou, enquanto todos observam a luta insana. O ataque de Usato emana uma tonelada de magia de cura e remove a armadura do Cavaleiro completamente. Usato é vitorioso e declara que esse ataque será conhecido como o soco final de cura. Usato imediatamente começa a curar os outros soldados, e eles o acreditam como sendo o motivo de todos os outros demônios terem fugido. Tudo porque ele derrotou o Cavaleiro Negro deles, e Tuzune aponta que haveria muito mais baixas se ele não tivesse vencido a luta. Tuzune diz aos soldados para saírem de lá, pois ela quer aprender mais sobre essa técnica do soco final de cura que Usato criou. Usato explica que, na verdade, é apenas um soco normal imbuído com magia de cura, e Rose o ensinou a usá-lo. Um olhar para trás mostra que isso foi algo secreto que Rose lhe contou. A ideia é cobrir o soco com magia de cura, de modo que os ataques não eliminem o oponente. Os ataques curam o inimigo enquanto ele o soca até eventualmente nocauteá-lo. Eles não ficam feridos, mas sentem a dor e o impacto. Dessa forma, ele pode imobilizar um inimigo sem machucá-lo. Usato acha isso muito legal, e Tuzune percebe que ele realmente está começando a cair sob a influência de Rose. Tuzune agradece a ele por ter vindo em seu auxílio, e Usato explica que estava apenas ajudando seus amigos. A cobra gigante se move para a linha de frente, então Tuzune decide que é lá que eles terão que lutar em seguida. Usato planeja ir com eles, mas Rose exige saber o que aconteceu.
Rose fica surpresa ao ouvir que Osato já resolveu tudo e o elogia por ter salvado seus amigos, derrotado o cavaleiro e dado um golpe massivo na moral do inimigo. O campo de batalha está sob controle agora, e eles só irão atrapalhar os soldados se continuarem correndo por aí, então ela decide que devem voltar para o acampamento. Osato informa seus amigos, que prometem valorizar suas vidas, que Osato tanto se esforçou para salvar. Eles se despedem por enquanto, e Osato sai correndo. Em voz baixa, Rose elogia Osato por ter conseguido se manter vivo, mas finge não ter dito nada. No acampamento inimigo, Amélia fica chocada ao saber que o Cavaleiro Negro foi completamente e totalmente derrotado. Ela se recusa a acreditar que alguém superou sua magia e fica ainda mais surpresa ao saber que foi alguém da equipe de resgate. Ela imagina que tenha sido Rose, mas lhe dizem que foi outra pessoa. Amélia não consegue acreditar que há outra pessoa como Rose e decide que devem se retirar. Ela considerou sair para lutar ela mesma, mas acredita que sua base está vulnerável e o inimigo ainda tem siglas ao seu lado. Iruleu se prepara para ir pegar a cobra gigante, mas fica atônito ao ver que os heróis já a derrotaram. Eles se recusam a deixar Osato para baixo e se preparam para eliminá-la. No acampamento, Osato está ocupado curando soldados, mas precisa dizer a um dos brutamontes que ele não está brincando. Todos estão ocupados curando e todos ficam surpresos ao ver o enorme ataque dos heróis. Os amigos de Osato estão exaustos, mas conseguem derrotar a cobra gigante, e todos comemoram. Rose informa a Osato que o inimigo está se retirando e ele se pergunta se eles vão atrás deles. Ela o chama de idiota, já que os demônios são muito mais numerosos. O foco deles agora é reduzir as baixas enquanto se preparam para o próximo ataque. Rose declara que eles venceram essa batalha porque Osato conseguiu salvar os heróis. Osato, sempre humilde, acredita que Rose teria vindo se ele não tivesse ido, mas esse não é o caso. Rose revela que os heróis teriam morrido e ele definitivamente os salvou. Eles poderiam até ter perdido toda a batalha, então Rose finalmente o elogia por um trabalho bem feito como membro da equipe de resgate. Nosso garoto Osato absorve tudo enquanto revive as memórias de todo o trabalho duro que fez até aquele momento. Ele passou por muita coisa, então começa a chorar. Ele nem entende o porquê, e Rose percebe que ele é mais um garoto do que ela pensava. Osato admite que estava realmente muito assustado no campo de batalha. Os demônios eram aterrorizantes e ele viu muitas pessoas perderem suas vidas. No entanto, Osato ainda está feliz por ter conhecido Rose, pois isso permitiu salvar muitas pessoas. Rose explica que ela quer que pessoas novas digam as mesmas coisas, mas elas agora existem apenas em suas memórias. Osato ainda está ali, então ela finalmente o elogia por ter feito um bom trabalho, voltando para ela vivo. Osato aceita seu elogio com felicidade, mas está exausto e desmaia. Rose se orgulha dele por ter aguentado tanto tempo e permite que ele descanse muito necessário. Algum tempo depois, Osato explica que foi convocado para o castelo após retornar da guerra. Ele estava realmente nervoso no começo, mas estava bem feliz, já que recebeu sua primeira recompensa que já recebeu em toda a sua vida. Bluhen está ocupado demais comendo para ouvir o que ele está dizendo, e Osato se pergunta se o pequeno urso engordou. Golem chega para dizer a ele que foi convocado para o castelo novamente, mas o avisa ter cuidado ao passar pela cidade. Osato se pergunta por quê, mas Golem não diz nada. Osato logo descobre por si mesmo, pois uma multidão de moradores se forma ao seu redor. Nosso garoto fica sobrecarregado com toda a atenção e não percebe que uma garota misteriosa está próxima. Osato se afasta da multidão, e o guarda o agradece por salvar seus companheiros. Osato aponta que todos estavam apenas fazendo sua parte na guerra e os soldados também o protegeram. O garoto fica feliz ao ouvir que Osato não se importaria de tê-lo como seu guarda-costas um dia, e o amigo do garoto observa como ele é forte o suficiente para se juntar aos cavaleiros reais. Osato vai falar com o rei, que pede que ele empreste sua força. Osato, claro, concorda, e Siglis revela que eles precisam da ajuda dele para interrogar o Cavaleiro Negro. Osato se pergunta se ela foi violenta com os outros, mas eles revelam que, surpreendentemente, ela não tem muita lealdade ao exército do Senhor Demônio. Ela tem respondido suas perguntas de boa vontade, mas não conseguiram obter as informações mais críticas dela. Eles querem saber sobre o sistema mágico dos oficiais comandantes e seus poderes. Ela concordou em responder a essas perguntas, mas apenas se puder ver Osato primeiro. Suzune escolta Osato até a cela do Cavaleiro Negro e promete protegê-lo caso ela tente algo. Osato rapidamente aponta que Suzune já havia perdido para ela antes, então ela jura ser pelo menos um escudo humano para ele. Osato ainda não entende como derrotou o Cavaleiro Negro, mas Siglis sabe o motivo. O Cavaleiro Negro tem afinidade com a magia negra,
mas parece que ela foi anulada pela magia de cura de Osato. Ele percebe que as magias se anularam e entra em pânico ao perceber algo mais. Se a magia de cura foi anulada, isso significa que ele não estava curando o Cavaleiro Negro, e ele se pergunta se ela recebeu algum tipo de atendimento médico. Ela não recebeu, pois estava usando sua armadura desde que recobrou a consciência. Osato corre para vê-la. Ele sabe que ela deve estar ferida, já que estava recebendo todos os seus golpes diretamente, sem cura. Os punhos de Osato podem destruir pedras, então ele sabe que as feridas dela devem ser graves. O Cavaleiro Negro não se importa e simplesmente aceita viver na dor. Suzune quebra a tensão e aponta que ela deve ser algum tipo de masoquista, mas Osato não acha graça. O Cavaleiro Negro nem sabe por que queria ver Osato e assume que é porque ela queria conhecer a pessoa que a deixou tão machucada. Osato faz Siglis deixá-lo entrar na cela e pede a mão dela. Ela assume que ele quer torturá-la, mas ele apenas exige que ela o escute. Osato começa a curá-la, mas ela entra em pânico quando percebe que sua armadura começa a se remover. Osato lhe pede para simplesmente deixar ele curá-la, e ela se acalma ao perceber que a cura se sente bem. Osato pede sua mão de volta, mas ela quer segurá-la por um pouco mais, já que nunca sentiu algo tão bom. Lágrimas começam a cair de seu rosto, então Osato decide que não pode recusar. Depois, Rose decide que vai treinar Osato pessoalmente novamente, já que o exército do Senhor dos Demônios atacará novamente. Existem coisas que ela quer que ele aprenda para estar preparado, e Osato afirma que quer aprimorar sua magia de cura. Ele ainda não consegue curar coisas complicadas como doenças, mas fica desapontado ao ouvir que isso está muito além de suas capacidades no momento. Suas habilidades físicas estão em um nível aceitável, então não treinarão isso também. Osato se pergunta o que farão então, e fica chocado quando Rose simplesmente diz que vai socá-lo. Ela vai socá-lo mais rápido do que ele pode reagir, e o trabalho de Osato será simplesmente desviar. Rose o impede de fugir e aponta que ele depende demais de sua magia de cura. A magia de cura não funcionará em feridas causadas por armas que amaldiçoam a ferida, então ele precisa aprender a desviar. Osato fica chateado por ela querer socar seu subordinado, mas ela fica feliz em vê-lo tão energizado. Ela o lança para o alto, mas ele consegue pousar em segurança. Rose lhe diz para não bloquear o próximo golpe e o acerta diretamente no estômago. Algum tempo depois, Osato acorda e conclui que tudo aquilo deve ter sido um pesadelo. Mas não foi, pois Rose estava apenas esperando ele recobrar a consciência e aponta que ele deve se sentir feliz, já que ela estava segurando a força nos golpes antes. Osato a agradece e eles começam o treinamento novamente. 3 dias de treinamento se passam e Osato reclama de como foi horrível. Sempre que ele se aproximava de desviar dos golpes, Rose simplesmente aumentava a velocidade das pancadas. Osato desabafa com o Cavaleiro Negro, mas ela se pergunta o que ele está fazendo lá. Osato não tem treinamento hoje e se pergunta o que o Cavaleiro Negro fará agora. Ela aponta que está na prisão e fica tímida no momento em que estava prestes a lhe pedir algo. Osato sai e vemos que Rose foi se encontrar com o rei, que tem 2 pedidos para ela. Osato vai ver Kazuki, que está fazendo um treino interessante, e Sally explica que ele decidiu que precisa se tornar mais forte. Osato observa o quanto Sally admira Kazuki enquanto ele treina e fica chateado quando compara isso com o quão horrível tem sido seu treinamento. Sally explica que conseguiram as informações que queriam do Cavaleiro Negro. Isso tudo graças a Osato, e a confiança do rei nele só cresce. Kazuki também confia muito nele, já que começa a apontar que estaria morto se não fosse por Osato. Kazuki se interrompe, no entanto, pois não quer preocupar Sally e volta ao treino. Osato eventualmente sai, mas Sally exige saber o que Kazuki estava prestes a dizer. No caminho de volta para casa, Osato se pergunta o que acontecerá com o Cavaleiro Negro e teme que eles queiram tirar sua vida. De volta à cela, o Cavaleiro Negro se pergunta o que Osato estava pensando quando foi vê-la. Ela escuta passos e fica ansiosa, imaginando se é Osato. Mas, na verdade, é Rose, que revela que o rei a enviou. Rose explica que o Cavaleiro Negro tem 2 opções. A primeira opção para o Cavaleiro Negro é passar o resto de sua vida na cela da prisão. Ela começa a ouvir a segunda opção, mas já assume que querem acabar com sua vida. Rose revela que ela não tem essa sorte e abre a cela. O Cavaleiro Negro entra em pânico, mas Rose explica que a segunda opção é deixá-la ficar sob sua tutela. O Cavaleiro Negro acha a ideia insana, mas Rose mostra a ela o que realmente é insano ao dar-lhe um golpe de karatê na cabeça. Em seguida, ela coloca uma ferramenta mágica nela que sela sua mana. Rose declara que seria um desperdício de recursos do reino mantê-la na prisão, então a única opção é transformá-la em um demônio direito. O Cavaleiro Negro pensava que tinha 2 opções,
mas Rose já havia feito a escolha por ela. O Cavaleiro Negro teme o que Rose planeja fazer e é nocauteada por ela. De volta a casa, Osato corre com Bluhen para ajudá-lo a voltar à forma. Rose lhe dá um bom chute, já que ele deveria estar descansando, e ele fica surpreso ao ver que ela está com o Cavaleiro Negro. Ele exige saber o que está acontecendo, e Rose explica que vai reformar o Cavaleiro Negro para ser uma mensageira do time de resgate. A magia dela está selada, e Rose supervisionará seu treinamento, então não há nada a temer. Ela fará com ela o mesmo que fez com Osato, então ele sente pena da pobre demonia quando ela acordar. O Cavaleiro Negro, Osato relata a Rose, reclamou bastante, mas se acalmou com um banho e foi dormir. Rose revela então que o rei quer fazer alianças com outros países para enfrentar o exército do Senhor dos Demônios. O rei precisa de mensageiros para entregar as cartas a esses países e escolheu Suzunia, Kazuki e Osato. Osato não consegue acreditar que o rei o escolheu, e Rose destaca que o rei confia muito nele. O destino de todo o reino depende dessa missão, e Rose concorda com o rei, acreditando que Osato será capaz de completá-la. No dia seguinte, algumas garotas fãs de Osato lhe desejam sorte e saem correndo. Um vendedor pede desculpas por todos terem ido atrás dele no dia anterior, mas Osato diz que está tudo bem. Ele pensa sobre como as pessoas da cidade são gentis e se lembra de que sua missão ajudará a protegê-los. Suzunia chama isso de destino quando encontra Osato, mas ele aponta que é bem comum ver pessoas nesse mercado. Enquanto isso, Osato avista a misteriosa garota raposa e corre atrás dela. Ele a captura e exige que conversem, mas fica chocado quando ela diz que estava esperando por ele. Agora é hora de Osato retribuir a ajuda e ela exige que ele salve sua mãe. Osato fica surpreso com o que a garota raposa acabou de dizer, mas Suzunia está mais preocupada com a fofura dela. Osato a repreende, então a garota raposa o lembra que ele ainda precisa colocar ela no chão. Ela se apresenta como Amako e insiste para que eles vão a algum lugar conversar. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro está exausto de passar pelo treinamento de Rose. Os outros caras zombam dela por ser tão lenta, mas ela não quer ser comparada a ogros como eles. Os rapazes se ofendem e exigem respeito como humanos, ao mesmo tempo em que correm mais rápido que ela. O Cavaleiro Negro desaba e começa a desistir, mas Rose aparece para motivá-la. Osato chega em casa com a garota raposa, e Suzunia há para de ficar babando por ela. Osato se pergunta se Suzunia será um problema para Mako, mas ela está tranquila com isso porque sabe que o herói guardará seu segredo. Osato fica surpreso ao ouvir que ela sabe que Suzunia é uma heroína, mas não é só isso que ela sabe. Ela também sabe muito sobre Osato e sua magia de cura. Osato quer saber porque ela lhe mostrou a visão onde seus amigos encontraram a morte, mas Suzunia fica chocada, pois é a primeira vez que ouve falar disso. Amako revela que teve que mostrar aquilo para Osato, caso contrário, todo o país seria destruído. Amako explica que sua magia permite que ela veja o futuro. Ela estava em busca de um curandeiro e por isso saiu das Terras das Bestas. As Terras das Bestas são muito distantes, mas ela não tinha escolha, pois queria salvar sua mãe. Só os humanos podem usar magia de cura, mas não importava onde Amako procurasse, ela não conseguia encontrar o curandeiro. Osato aponta que Orga e Uru também são curandeiros, mas Amako esclarece que eles não podem lutar. Rose é a única outra pessoa que correspondia ao que ela procurava, mas ela é muito assustadora, e Amako já teve uma visão de Rose recusando seu pedido. Amako percebeu de imediato que Osato viria com ela, então foi por isso que lhe mostrou o futuro. Amako implora para que ele vá até as Terras das Bestas para salvar sua mãe, mas Suzune explica que, neste momento, Osato é muito importante para este país. Jessa e Osato surpreendem a todos quando ele pensa que pode haver uma forma de ajudá-los. Eles têm uma missão para entregar cartas a outros países e pode haver um jeito de ele passar pelas Terras das Bestas para ajudar. Osato vai pedir permissão e diz a Amako para gritar caso Suzune tente fazer algo estranho. Quando Osato conta a Rose sobre a garota raposa, ela exige que eles contem imediatamente ao rei. Videntes do futuro, como Amako, são muito valiosos para os homens besta, então, se descobrirem que eles estão abrigando podem atacá-los. Porém, isso não é totalmente ruim, já que isso significa que o pedido de Osato para ir às Terras das Bestas pode ser aceito por causa disso. Quando Osato retorna, Amako já consegue ver o futuro e sabe que terão que esperar a decisão do rei. Suzune fica frustrada ao ver a conexão tão profunda entre eles, a ponto de nem precisarem de palavras para se comunicar, mas Osato acha que ela está apenas sendo estranha, como sempre. Amako vai para casa, mas antes agradece a Osato. Osato agradece a ela, já que foi por causa dela que conseguiu salvar seus amigos. Naquela noite, um dos rapazes se sente insultado quando a noite não quer comer sua comida.
Ela não está interessada em ser amiga, mas Osato chega e a manda comer também. À noite percebe que esse inferno vivo nunca vai acabar, então ela terá que ser jogada de volta na prisão. Só que o novo Sato lhe dá um diário igual ao que ele tinha e recomenda que ela tente escrever tudo nele, explicando que isso a fará se sentir melhor. A noite começa a se aquecer um pouco e finalmente começa a comer. A partir dali, a noite passou a documentar tudo em seu diário. O treinamento era brutal e, no dia em que ela correu com Osato, ficou surpresa ao ver que ele nunca ficava sem fôlego. Para ela, ele é um humano inumano. Um dia, ela ouviu algo vindo da floresta e pulou o treinamento para ver o que era. Resultou ser Osato. Osato estava sendo destruído por Rose, mas à noite ficou chocada ao ver que ele ainda estava vivo depois de apanhar tanto. Rose gritou para ele desviar melhor e ele gritou de volta que não consegue desviar quando ela muda tanto a trajetória. Os dois brigaram bastante, mas Rose disse que deveriam guardar toda a conversa para quando ele finalmente conseguisse desviar dos socos dela. Ele só conseguiu dominar a arte de apanhar, então precisavam continuar trabalhando até ele desviar. A noite ficou chocada, e Rose desapareceu instantaneamente, mas ela ficou ainda mais impressionada quando Osato conseguiu desviar do ataque dela. Osato comemorou cedo demais, no entanto, e foi atingido por um chute. Osato conseguiu desviar do primeiro ataque, então Rose o deixou voltar ao seu treinamento normal. A noite ainda estava em choque, então Rose disse para ela continuar treinando sob a supervisão de Osato. Osato contou a ela o quanto Rose é um monstro, mas a noite achou óbvio que Osato também era um pouco monstro. Osato percebe que talvez esteja pedindo isso tarde demais, mas finalmente pede para ela dizer seu nome. Ela revela que é Filme, mas explica que poucas pessoas a chamaram assim. Jessa então aparece de repente, pronta para se exercitar, mas Flame fica chateado por ela ter dito seu nome pela primeira vez e ele nem tentou usá-lo. Osato já estava ocupado correndo com seu amigo, então Filme sai correndo, recusando-se a perder para ele. Naquela noite, Osato explica que Filme se exaustou correndo em alta velocidade sem pensar nas consequências. Mas ele a curou para que ela pudesse dormir. Os rapazes se perguntam o que ele fez com a pobre garota demônio, mas Osato apenas diz que correu como de costume. Os meninos observam que o normal de Osato não é realmente normal para um humano, mas Osato fica furioso e aponta que ele é muito mais humano do que até o capitão. Os rapazes se preparam para lutar, mas são interrompidos por uma Rose muito irritada. Osato se cura e todos pedem desculpas a Rose. Mais tarde, Filme acorda com fome e ouve que Osato falará com o rei na manhã seguinte sobre a entrega das cartas. Na manhã seguinte, Filme foge sorrateiramente de casa. Sob as ordens de Rose, Osato leva Mako com ele para falar com o rei. O rei Lloyd agradece imediatamente a pequena garota raposa, pois ela ajudou a salvar o reino de cair nas mãos do exército do Senhor Demônio. Ele gostaria de recompensá-la pelo que fez e permite que Osato visite as terras das bestas com a Mako. Osato agradece ao rei, e é claro que a Mako está muito grata. Velsh dá os detalhes e revela que ele visitará 4 países diferentes. Os 3 primeiros serão para entregar cartas, e o último será para as terras das bestas. Velsh, Kazuki e Suzune irão com eles para o primeiro país, mas depois será apenas Osato e a Mako. Os 2 serão acompanhados por 2 cavaleiros, e Osato tem permissão para escolhê-los. Haruko fica chocado ao ouvir que Osato escolheu e lembra Osato que ele é desajeitado. Haruko explica que só consegue proteger uma coisa de cada vez, razão pela qual ele guarda os portões. Osato pensa que ele está recusando o pedido, mas Haruko decide que pode deixar o trabalho de proteger os portões para um dos seus companheiros. Haruko concorda em ir e jura proteger Osato e a Mako com sua vida. Quanto à outra noite, Osato já escolheu e aponta em uma direção. Todos ficam surpresos, pois vemos a Bluhen, sempre alegre, brincando com uma borboleta. Em outro local, Falma corre por sua vida, sendo perseguida por Rose. Rose a manda voar, pois está furiosa por ela tentar fugir. Rose pensou que talvez ela estivesse tentando correr de volta para o Senhor Demônio para informá-lo sobre as cartas que Osato estava entregando, mas descartou essa ideia, pois Falma está indo na direção oposta. Falma então revela suas verdadeiras intenções ao se perguntar por que Rose não está mais preocupada com o fato de Osato estar indo tão longe. Rose explica que não está preocupada, pois Osato é um curandeiro quase tão bom quanto ela. Ele não vai morrer tão facilmente, mas Rose fica surpresa ao ver que Falma parece estar preocupada com ele. Ela imagina que Falma queria se juntar a ele na jornada, mas Falma nega o tempo todo. Falma tenta dizer que só estava cansada de todo o treinamento, mas Rose decide mostrar o que realmente significa estar cansada e instrui Falma a correr de volta para casa. Osato informa Falma que ele partirá no dia seguinte e assume que ela vai sentir sua falta.
Falma lhe dá um bom chute e revela que não é justo que ele escape desse treinamento infernal. Falma solta mais de sua frustração e sai correndo. Rose chega para informá-lo que essa jornada que ele está prestes a fazer será bem diferente de tudo o que ele já vivenciou. A verdade é que a magia de cura é desprezada na maioria dos lugares. Se Osato encontrar alguém com essa mentalidade, Rose quer que ele os bata. Osato se surpreende ao ver que ela quer que ele recorra à violência, e ela aponta que essa é a melhor maneira de colocar essas pessoas em seu devido lugar. Rose então fica séria para alertar que essa jornada mudará Osato, para melhor ou para pior. Mas ela acredita nele e espera grandes coisas. Isso é ótimo para Osato ouvir, e ele admite para si mesmo que confia muito em Rose. Ele reforça como quer continuar vivendo nesse mundo, junto com Rose e as pessoas do reino. Osato vai se despedir dos irmãos, e Amako se despede de seu cuidador humano. O herói se despede da princesa, e Salia declara o quanto acredita neles. Todos partem em sua jornada, e Osato se pergunta que tipo de aventuras os aguardam. Em seguida, damos uma olhada no que eles encontrarão, com uma série de novos e interessantes personagens. Nas proximidades, Falma está exausta e se pergunta onde Rose a está levando. Rose observa enquanto o grupo parte, e Osato a avista. Rose diz a Falma para parar de perder tempo e voltar ao treinamento. Os amigos de Osato chamam sua atenção, e ele foca novamente na jornada que está por vir. Osato finalmente se acostumou a viver nesse mundo e agora está pronto para embarcar nessa grande aventura, cheia de mistérios e emoção. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.